Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. Senhor presidente, eu fiz questão de falar nesses 8 minutos que nos restam no grande expediente para repercutir a matéria que foi veiculada hoje de manhã no Jornal Nacional. Eu sempre digo que tem assuntos que parecem redundantes, mas nós não podemos ficar calados enquanto nós não tivermos essa situação, pelo menos minorada, não só no nosso estado, mas em todo o país. Eu gostaria de fazer aqui uma leitura rapidamente sobre a matéria. Mulher é morta na Baixada Fluminense. Polícia diz que companheiro confessou o crime. Preste bem atenção, deputado Lucas de Lima. A vendedora Cristiane da Silva Martins, de 38 anos, foi morta na madrugada desta terça-feira no bairro Corte 8, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a polícia, seu companheiro Alexandre França dos Santos confessou o crime. Ele foi preso na Lapa, na região central do Rio, à tarde. A polícia também afirma que Alexandre, que cumpria liberdade condicional, foi preso por outro feminicídio. A vendedora vivia com Alexandre há pouco mais de um ano. Os dois se conheceram pela internet enquanto Alexandre estava preso. Ele dizia cumprir pena por ter matado o homem que estuprou sua irmã. Segundo a polícia, era mentira. A família de Cristiane só descobriu o crime porque a vendedora faltou ao trabalho, conseguido pelo irmão, e onde ele tinha começado na segunda, dia 1º. Ele falou com os vizinhos que ia arrombar a casa onde Cristiane e Alexandre moravam. O corpo dela estava no quarto do casal, no chão, com sinais de estrangulamentos. Vizinhos disseram que Alexandre saiu de casa na manhã de terça-feira e ainda cumprimentou quem estava na rua. Tomou banho, se arrumou, botou a mochila nas costas e foi como se fosse trabalhar, diz a irmã de Cristiane. No fim da tarde, Alexandre foi parado por PMs na Lapa. Os policiais disseram que ele estava drogado e confessou o crime ao ser abordado. Ele está preso, mas não adianta. Minha irmã o ajudou, tirou ele de dentro da cadeia, pagou o advogado, quis dar uma vida melhor para ele. E olha, enfim, onde ela foi parar, lamenta a irmã. Ela era uma pessoa que dava amor, dava carinho, só falava coisas boas. Era um neném para a gente, lembra sua irmã. Senhor presidente, por que eu fiz questão de fazer essa leitura? Quando a gente trata desse assunto aqui, a gente fala da pessoa, ele comete o feminicídio, às vezes é réu primário, tem lá as benevolências da lei e acaba cometendo um outro crime. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei 1568 de 2019, que fala sobre o aumento da pena em regime fechado de 20 anos, sem a sua respectiva progressão. Este caso desse cidadão chamado Alexandre, ele havia cometido um feminicídio. Conheceu essa jovem de 30 e poucos anos, por nome Cristiane, pela internet. Deputado Evander Vedramina, Vossa Excelência, que é jurista, paga advogado, acreditando na palavra dele, se torna namorada e ele reincide, comete o outro feminicídio. Portanto, quando a gente sempre usa essa tribuna, falando de que nós temos que trabalhar nas duas vertentes, lembrando aqui do caso da professora Naira de Corumbá, de cidade de Vossa Excelência, nós temos que trabalhar na perspectiva do endurecimento da pena, isso a curto prazo, de forma emergente, e também trabalharmos na perspectiva da prevenção, e isso é a médio e longo prazo, e nós temos leis e o Estado tem feito esse papel. Agora, você fala com os juízes, alguns deles acreditam que este é um caminho. Em outras palavras, vamos, entre aspas, colocarmos numa proporção menor uma pena perpétua de 20 anos sem a sua respectiva progressão. Sabemos que é um instrumento legal de permitir com que esse cidadão com bom comportamento, réu primário,
às vezes até ou fazendo alguma atividade profissional dentro da cadeia, venha amenizar sua pena, e um estímulo para que ele possa se ressocializar, mas lamentavelmente esse tipo de crime, eu acredito que não tem outro caminho a não ser a gente permitir com que haja um tempo bem maior sem a sua progressão. Esses casos têm sido tem acontecido no Brasil, reeditado praticamente diuturnamente. A cada 2 horas uma mulher perde a sua vida. Portanto, eu até quero deixar como uma reflexão, a Rôsia, deputada federal, apresentou esse projeto 1568 de 2019, que está tramitando no Congresso Nacional, e eu espero que realmente venha a ser aprovado. Respeito àqueles que pensam diferente em relação à questão da constitucionalidade. Teríamos que ter uma mudança aí grande em relação ao Código Penal, capitão Contari e coronel Davi. Mas, exemplo como aconteceu com a Cristiane no Rio de Janeiro, um cidadão que tem a índole dessa forma, deputado Pedro Kemp, não tem outro jeito a não ser a gente permitir com que ele fique um tempo bem duradouro em regime fechado, sem a progressão da pena, para que nós possamos dar às mulheres sumatogrossenses, às mulheres brasileiras, realmente o direito de poder viver com quem queira e, acima de tudo, com a sua liberdade e com a sua vida sendo respeitada. Finalizo aqui, senhor presidente, agradecendo pela benevolência de Vossa Excelência, que ficou atento, até porque é um dos defensores árduos da mulher, e é preciso que nós estejamos usando sempre essa tribuna. Pode ser redundante, mas enquanto nós estivermos aqui, acredito que este é o pensamento do deputado Marçal, dos 24 deputados. Espero que esta lei seja aprovada, que os parlamentares no Congresso Nacional realmente venham entender que este fenômeno, porque parece que virou uma moda, as pessoas estão matando como se fosse um prazer, como se fosse um joguinho, como se fosse algo terapêutico. E exemplos como este, acredito eu, que vai repercutir muito lá no Congresso Nacional. Eu espero que esse projeto de lei de autoria da Rose Modesto, projeto de número 1568, seja aprovado, e que estes que receberam o carinho, o respeito e a confiança da sua companheira realmente venham pagar a sua pena, e com 20 anos em cadeia. É o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente.